Gente, sejam bem-vindos aí a mais um Sincap, mais um encontro, né? Do terceiro e último ciclo da primeira edição do WTF 3 Pega Visão Caps. Que eu estou sentindo que vai ser a primeira edição mesmo, e a primeira e única edição pelo ritmo da carruagem, assim, né? No sentido de que quando nós finalizarmos o terceiro ciclo, eu não faço a menor ideia, né, de que forma todas as outras coisas que todos nós, aqui, cada um de nós aqui está envolvido, vai estar rolando, né? E este que vos fala também. Mas meio que vai ficar para a história, né? De ter feito uma edição como conhecimento aberto, conhecimento livre, como open knowledge, né? De um, de um tipo de conteúdo, um tipo de experiência, não é conteúdo, né? Um tipo de experiência, um tipo de perspectiva, um tipo de exploração livre aprendente que você não encontra muito facilmente aí fora. Então, de certa forma, isso me dá muito prazer. Aliás, de muitas formas, isso me dá muito prazer. Por isso que, obviamente, independentemente de qualquer coisa, dos percalços, a gente está aqui, né? Estamos juntos. Me sinto muito nutrido. Mesmo que seja fosse com a presença de uma pessoa, eu já me sinto nutrido, né? Então, vamos lá? Então, gente, a gente hoje vai explorar a originação cibernética do World Wide Web, tá? Vamos voltar aos anos 40 do século passado. Eu, na realidade, eu separei um texto que eu vou ler um pedaço dele para vocês terem uma noção. Depois eu vou fazer umas correlações que normalmente as pessoas não fazem, né? Para vocês terem uma noção contextual e histórica da coisa, né? Mas antes disso, vamos começar a fazer um check-in, né, para saber como é que cada um aqui de vocês três estão chegando, né? Começando pela Eli, porque Eli chegou basicamente coladinha com a Deruela aí. Eli, querida, boa noite. Bem-vindo. Eu ia falar, passo minha vez para Dero, mas enfim, ia voltar para mim depois de qualquer jeito. Bom, eu chego aí bastante animada, né? E bom, meu dia foi bastante corrido, foi cansativo, foi estressante, é, é, mas né, quantas contribuições podemos receber? Então, assim, gente, tinha acontecido algo bem chato agora à tarde. E isso me tirou um pouco do meu brilho, né? Do meu caminho. E aí eu sentei aqui no computador, assim, tipo, né? Como é que isso pode me afetar ou não, né? Eu escolho, né, não cair nessa armadilha. E aí uma amiga que tá grávida, né? Foi hoje fazer ultrassom, né? E aí me manda aí toda a gravação, né? Do ultrassom, do coração do bebê. E eu achei isso muito legal. Né? Eu falei, quanto a gente pode receber aí do universo aí e mudar o rumo, né, de qualquer coisa. Então, assim, achei bem interessante isso, assim, um super presente, porque eu tenho, ao todo, tá, somando entre afilhados de amigas, assim, de outras amigas e dos meus irmãos, são 14. Tenho 14 sobrinhos, gente. Eu nunca recebi a gravação, né, deles na barriga da mãe deles, de nenhum deles. São 14. Nunca recebi o ultrassom, assim, né? Já estávamos um pouco na era da tecnologia, né? Mas, assim, de nenhum deles. Né? Então, achei que isso é um presente mega aí. Deixar aqui gravado, né, o quanto a gente pode nos permitir receber. Mas, padeiro, Peraí que eu tava tirando a pasta. Tava escovando os dentes. Chego já jantada, então o bucho tá cheio. Então isso dá uma tranquilizada, né? A gente fica até menos agressivo, né? Quando a gente não tá na sobrevivência. E é isso, eu posso pra Pri. Opa, obrigada. Eu chego bem, eu, tive um dia de buscar soluções, o dia inteiro buscando soluções. Tô com a cabeça meio quente assim, mas tô bem e animada de estar aqui. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Antes de mais nada, embora eu já de antemão sei que vocês três não conseguiram, né? Literalmente fazer essa nuvenzinha com as hashtags do primeiro cipher, eu tenho certeza que
ele deve estar vivo na cabeça de vocês ainda, né? De alguma forma. Só queria saber, sentir se ele está vivo ainda na cabeça de vocês. Tipo assim, vamos começar com você, Pri. Fazer o contrário. Pri, Derô e Eli. Tá. Para fazer desculpa, é porque na hora que você começou a falar foi a hora que entrou aqui uma ligação e eu simplesmente desliguei para poder te ouvir. E aí foi tipo muito rápido. É para poder falar sobre o Cypher, né? Foi isso que eu entendi, tá certo? Não, é saber se ele está fresco na sua cabeça, minimamente, o Cypher. Tá, minimamente sim. A última vez a gente falou sobre humanidade, sobre singularidade, é, sobre dualidade também, mas eu falei muito mais sobre humanidade, né? Que foi a coisa que mais me pegou no vídeo quando eu revi o vídeo, né? E essa questão de pensar enquanto humanos e máquinas e tecnologias, e, e aí começou a pipocar um monte de coisas na minha cabeça, assim, de filosofias por trás disso, né? Processos filosóficos. E acho que foi sobre isso que eu falei. Então tá bom. Passando para Eu Deruíla. não, Deruíla, aqui. Como é que eu não tá não, para você? né? Eu sou, gente, eu sou aquela que não segue etiqueta, né? Fala eu mesmo. É que, bom, passei por uns processos aí energéticos, iniciáticos, e minha memória está um pouco falha. Então, e isso que eu tenho uma boa memória, só que ultimamente tô tendo relapsos, assim, relapsos ou lapsos, ou borrachas, né? Borrachas, agora eu tô igual o Gui, borrachas na minha cabeça. Então, não. Então tá bom, querida. Eli? Bom, na minha mente também, assim, tá bastante ainda, né? Ainda estou integrada a tudo isso, então me vem muito essa questão da integração, a importância do ecossistema, não a longo prazo, mas a curto prazo, no agora, ruídos de comunicação, quanto nós temos que estar atentos àquilo que a gente compartilha, no como, essa parte, né, como que a gente vem integrando tudo isso, como a gente vem cuidando, né, desse nosso mental, com o avanço, né, de toda essa tecnologia. E qual é o valor de troca? Né? O que é que eu estou buscando como esse valor, que de fato, para mim, vai criar mais, né? É importante dentro do meu ecossistema. Uhum. Eu Então, acho que é. então tá bom. Então, beleza. Então vamos fazer o seguinte. É que assim, se vocês tivessem com isso mais azeitadinho que eu digo, né? A percepção do Cypher mais azeitadinho, a navegação que a gente vai fazer hoje aqui, ela seria mais interessante, entendeu? Mais arrepiante, assim. Mas beleza, vamos fazer do mesmo jeito, da forma como tá, sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos nessa. Compartilhar aqui a tela. Abriu aí? Não, Não. para mim não. E agora? Abriu? Ó, Abreu as quatro faces da cibernética. Então, vamos lá. Eu vou ler esse pouquinho esse texto aqui. Esse é um texto de um português de Portugal, lá da Universidade de Lisboa. Tá? Então, não repara que se ele, em vez de falar controle, ele fala controlo. Né? Mas é um textinho muito bom. Tá? Vamos começar aqui pelo resumo. Desde a sua origem enquanto ciência de estudo do controle e comunicação no animal, né, formas de vida, e na máquina, a sua expansão enquanto matriz paradigmática, tá, para diferentes ciências,
Em particular para as ciências da complexidade, a cibernética desenvolveu-se com um enquadramento metodológico e interdisciplinar próprio, central para a ciência da tomada de decisão. Com raiz na teoria de jogos e na primeira fase da cibernética, a ciência da tomada de decisão acompanhou o desenvolvimento da cibernética nas suas 4 fases, de onde resultaram novas abordagens científicas para a tomada de decisão e novas técnicas aplicadas de apoio à tomada de decisão. No presente artigo, procede-se a uma revisão histórica e conceptual das 4 fases de desenvolvimento da cibernética e as implicações das mesmas para a ciência da tomada de decisão, incluindo as perspectivas futuras para o desenvolvimento interdisciplinar fundamental e aplicado da ciência de tomada de decisão decorrente da 4ª fase de desenvolvimento da cibernética, baseado no paradigma computacional quântico. Enfim, parece que eu li grego aqui, né? E o resumo dele é bem acadêmico mesmo, porque ele também é um acadêmico. Mas pode deixar que eu vou fazendo a tradução. Vamos lá. O paradigma cibernético e a ciência de tomada de decisão. A noção de estratégia tem raiz primitiva no grego stratégos, termo composto por stratos, com significado de exército, né? E agein, com significado de aquele que conduz, né? Olha que interessante, né? O exército é aquele que conduz, né? Que guia, que orienta ou que comanda. A estratégia da democracia ateniense era a arte do stratégos, termo hoje conhecido por general. Olha que interessante. A ciência da tomada de decisão é simultaneamente uma ciência fundamental que investiga os processos de tomada de decisão nos sistemas adaptativos complexos e uma ciência aplicada de suporte à estratégia. Por decisão, pode-se entender uma síntese deliberativa e nativa, conectando a intenção de agir com a ação propriamente dita. Enação é uma noção introduzida por Francisco Varela. Francisco Varela, para quem não sabe, foi o grande parceiro do Humberto Eco, né? Criador do termo autopoiese. Tá? Só estou fazendo umas ligações aqui. Com o sentido de fazer emergir. Varela considera a cognição sistêmica como sendo inactiva, né? No sentido em que é a partir da situação concreta que o sistema faz emergir as suas sínteses cognitivas. Ou seja, é a partir do que você está sendo naquele momento, né? Do que você está vivenciando, sentindo naquele momento, em cada momento, que as sínteses cognitivas de sua percepção de realidade, do que está em torno de você, emerge. Ou seja, é uma dinâmica que acontece a todo momento. Ou seja, a nossa capacidade de perceber que nós estamos vivos, ela acontece a todo momento. Ou seja, todo momento que eu digo, a todo momento, algum dos seus sentidos te belisca, te dá um entendimento que você está vivo. Né? Tipo assim, você está existindo, né? Literalmente. E isso é uma síntese cognitiva, ou seja, isso é uma síntese de todos os seus sentidos e sua capacidade de percepção do que está dentro, do que você sente de dentro para fora e de fora para dentro. Né? E esse processo é um processo autopoético, a capacidade de você, a todo momento, sentir que está vivo, a todo momento você morrer um pouco, né, e nascer um pouco. Ou seja, você faz um feedback, o corpo, né, na homeostase, que tenta equilibrar, ela faz um processo de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Você está sempre, o nosso corpo está sempre fazendo isso, né? Sempre percebendo que tá vivo e está morrendo, percebendo que está vivo e está morrendo, percebendo que está vivo e está morrendo. É um feedback loop constante. É o que ele chama aqui de sínteses cognitivas. Assim, quando abordamos a decisão,
temos de abordar um sistema em relação com o meio ao qual ele tem que se adaptar. Ou seja, quando a gente toma uma decisão, qualquer um de nós aqui, quando a gente toma uma decisão, ela não é tomada, ela é tomada de uma forma, ela é feita dentro de uma dinâmica de síntese cognitiva. Ela é feita com base em um volume enorme de informações e de dados que não só nossa mente, mas o nosso corpo todo processa. Tá? Assim, em constante ligação, né, com o que está em torno da gente. E a qualidade dessa tomada de decisão, agora eu vou falar uma frase importante, vai depender da sua capacidade de lidar com os ruídos. De novo, vai depender da sua capacidade de lidar com os ruídos. Ou seja, se a gente está integrado em nós mesmos, integrado no ambiente que a gente está vivendo, né? No mesmo que a gente vive no dia a dia, você já fez uma integração de uma qualidade, de um tipo de ruído. Você consegue lidar com eles de uma forma que você se mantém homeostático, você mantém um certo equilíbrio momentâneo da sua razão, da sua capacidade de ficar em pé, certo? Sua capacidade de ficar em pé, sua capacidade de deitar e dormir, por exemplo. É isso que ele quer dizer, que assim, quando abordamos a decisão, temos que abordar um sistema em relação com um meio ao qual se tem de adaptar. Quer dizer, então, a gente está sempre, se algum desses ruídos muda, a gente está se adaptando, a gente sofre para se adaptar. A investigação científica da tomada de decisão tem raízes paradigmáticas na cibernética e na teoria da matemática da decisão, decorrente da teoria dos jogos, de estratégia, exposta e trabalhada na obra da Theory of Games and Economic Behavior, teoria dos jogos e comportamento econômico, de von Neumann e Morgenstern, né, de 44 e 72. A cibernética, com origem no grego Kubernetes ou Kibernetes, timoneiro, foi inicialmente trabalhada no seio da filosofia por Platão e no século XIX por Ampère, constituindo a noção de cibernética no seio da filosofia uma base para o pensamento político, central para a ciência política e para a administração pública, com sentido de governo eficaz. Olha que interessante. A primeira leitura a gente fez agora uma leitura do corpo, né? Nosso corpo. Imagina a cidade como esse corpo, né? Então, a primeira leitura que os gregos antigos fizeram de Kubernetes ou de Kibernetes, de cibernética, é do quanto uma cidade como um corpo ela consegue lidar com os diversos ruídos de dentro para fora e de fora para dentro, e com isso consegue regular o pensamento político. No caso, regular o seu pensamento político, regular a sua dinâmica econômica, regular a geração de cultura, por exemplo. E aqui ele estende para a administração pública, que no caso aqui é a administração do que é público. Né? No caso dos gregos, o público não era privatizado, né? O público era de todos mesmo, né? Os gregos antigos. Que aí se traduz com uma governança, com um governo eficaz. Posteriormente, já no século XX, o matemático Norbert Wiener, 1948, recuperou a noção e na sua obra Cybernetics or Control and Communication in the Animal and in the Machine, cibernética ou controle e comunicação no animal e na máquina, definiu cibernética enquanto área científica que tem por objeto o estudo do controle e comunicação no animal e na máquina. Ou seja, ele pegou esses conceitos mais arraigados, né, dos gregos antigos, né, da Grécia Antiga, da cibernética como um corpo que se autorregula, seja o corpo, seja uma cidade, né, e trouxe para um recorte da ciência
se começou a fazer, né, do tipo de ciência reducionista que começou a ser feita a partir do século XIX para XX, né, e entendeu que a cibernética seria o estudo do controle e comunicação no animal, que ele quer dizer no animal e nas formas de vida e nas máquinas, né? É, e aí quando ele fez ele conceituou, né, a cibernética dessa forma, ele entendeu que a cibernética era transdisciplinar, ou seja, ele entendeu que para a gente conversar sobre cibernética não era só uma questão de conversar sobre a ótica matemática, por exemplo, sobre a ótica filosófica, por exemplo, sobre a ótica humana, por exemplo, né? Sobre a ótica de engenharia, por exemplo, né? Ou das humanas e da matemática, né? Ou da física, né? Ou da química. Ele entendeu que a cibernética ela nasceria como uma ciência transdisciplinar e não reducionista, e ligado à complexidade. Agora, percebam, isso depois de quase 250 anos de uma ciência ligado ao reducionismo, a estudar de forma vertical, né, aquele detalhe daquele corpo, daquele animal, daquele fenômeno, etc. Da ciência, desse tipo de ciência. Olha que interessante. E por que ele teve essa perspectiva? Porque o grau de complexidade das sociedades humanas e o grau de entendimento das complexidades da natureza, já nessa primeira metade do século XX, já estavam visíveis, né? Altamente visíveis, muito visíveis, né? E o que acontece é que ele começou a perceber que por ser, sim, e a cibernética compreende também as artes, tá? A expressão artística, né? Principalmente a literatura e o audiovisual. E ele começou a perceber que a gente precisava ter uma ciência que conseguia explicar, que conseguia, não explicar, mas tentar tatear, entender a complexidade da vida, a complexidade dos corpos, né? A complexidade de como a vida se renova, se regenera, né, constantemente. Essa foi a percepção dele. Mas eu não vou nem entrar no detalhe do que ele fez efetivamente, porque senão isso sozinho, o trabalho do Norbert Wiener, né, junto com vários outros, durante as conferências, as chamadas conferências da MACY, M-A-C-Y, né, que aconteceram durante 10 anos, depois da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 50, isso sozinho já seria um pega-visão inteiro, só para explorar isso, né? Mas o que eu quero passar é o cheiro para vocês, né? O cheiro baiano, né? O cheiro da história. Ou seja, o Norbert Wiener, junto com muitos outros, como Gregory Bateson, como Mark Hermide, como von Foster e vários outros, eles criaram um conceito de ciência cuja base é o estudo da complexidade. Ou seja, é uma ruptura no pensamento científico, né? Até para poder fazer um estudo sobre, por exemplo, sobre a física quântica ou mecânica quântica, sobre uma ótica multidisciplinar, né? Filosófica, humana, artística e ainda vai por diante. Ou seja, é uma quebra no regramento científico profundo que tem repercussões até hoje. E um dos filhotes da cibernética, gente, um dos filhotes é a inteligência artificial. Outro filhote é o que a gente chama de internet. Entendeu o que eu estou falando? Olha os filhotes aí. São várias as aplicações da cibernética que nasceram em função dessa ruptura com o pensamento científico reducionista, né, da Idade Moderna. Eu vou parar aqui. E vou fazer uma rodadazinha com vocês de apreciação, para ver se até o que eu falei até aqui fez algum sentido para vocês. Vamos lá, começando aí por quem se sentir chamado.
para apreciar. Ah, vou falar. Gente, achei maravilhoso, achei muito legal, muito legal. Caraca, você escolheu um artigo muito massa, Vini. E tão massa que eu preciso ler e reler e reler, acho que mais umas 3 vezes, porque é, é muito interessante, ao mesmo tempo revela muita profundidade, então a gente tem que reler para a gente é, filosofar em cima disso daí, sabe? Primeiro entender, né? Porque tem muita coisa ali que não dá para entender de primeira. E segundo, criar cognição neural em cima disso daí. Mas eu achei muito maneiro, muito legal. Show de bola, Priscila. Passa para quem, querida? Tem a Deruíla e tem ali. Mas antes de você Zerou. passar, deixa eu dar boas-vindas aí ao Gustavo. Bem-vindo aí, Gustavo. Tudo bem, querido? Tudo bem, Vini? O Wagner deve estar bom ainda, né? Tá ouvindo legal? É, o seu som tá É defasado. horrível. Eu prefiro ficar calado. Então tá bom. Bem, boa noite a todos. Estou aqui bem, chego bem, agitado. Tamo junto. Vamos embora. Vamos ver o que está acontecendo ainda. Boa Boa noite, noite a todos. Tamo bem-vindo junto. aí. Alô. Obrigado. Passa para quem, Pri? Zerou. Grata, Pri. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo novamente, como sempre. Se sinta aí em casa nesse cyberespaço. Bom, eu eu fiquei meio cravada aqui nesse negócio de ter um exército e ter um general. Aí começou uma complexidade no meu coco. Falei, gente, não estou conseguindo aprofundar. Eu acho que vou ter que. Não estou igual a Pri, mas eu vou ter que ler e reler e ler com calma e sentir, porque eu acho que tem que ir para um outro ramo que não é só o intelecto, como eles criaram essa complexidade toda. E o quanto isso desse texto é atual e ao mesmo tempo de época, né? Porque traz aí as artes, né? Como diz o Vinícius, a filosofia, a questão mais literária. E literatura não é um negócio que você leu e já bateu, já entendeu. Mesmo porque Camões foi um dos meus primeiros livros. E eu, para entender Camões, até hoje eu ralo, viu? Então, assim, não, não é fácil. Nem com 8 anos é fácil, e nem depois beirando os 40 também não é fácil entender Camões. Também não é fácil entender a complexidade. Apesar da gente viver bastante em mundos complexos, micromundos e macromundos, né? Mundos coletivos, familiar, de trabalho, sociedade, enfim, qualquer tipo de organização já gera uma complexidade. Só ter um ponto, um nó, já é uma complexidade quando se depara com outros nós, a complexidade só aumenta e a sensação que eu tenho é que existe uma certa compressão do que somos como nó, entende? Mas isso aí foi porque você abriu esse texto e aí eu estou falando isso. Essa é a minha percepção. Não estou dizendo que é certo ou errado, é só minha percepção. Eu passo para ele. Ele. Cadê? Seu microfone tá estranho mesmo, tá metálico, Gustavo. Você pode cantar metálica. Voltei, gente. Eu acho que eu ouvi meu nome. É a sua apreciação, Levi. Minha apreciação. Bom, aqui é bem interessante, né, rever aí todo esse contexto, né, essa questão de a capacidade de lidar, que é tudo a ver com o que eu falei, né, dos acontecimentos que eu tive agora à tarde,
essa questão de os ruídos, de regular, né, o pensamento político, esse repensar, né, essa análise crítica do que eu estou pensando e falando, né, esse como tudo isso vem aí acontecendo, né, e como podemos de fato, né, estar aí na liderança, né, no criar, né, da capacidade de poder lidar aí com diversos assuntos, né, ao mesmo tempo, né, fazer um crescimento, né, disso tudo. Mais ou menos isso que eu escrevi. Tá bom, obrigado, querida. Bem, eu vou continuar aqui, gente. Vamos lá? Vou continuar aqui. Eu leio mais um pouquinho com vocês aqui. Retomando de onde a gente parou aqui. Posteriormente, já no século XX, o matemático Norbert Wiener, em 1948, recuperou a noção e, na sua obra Cybernetics, or Control Communication in the Animal and the Machine, cibernética, ou controle e comunicação no animal e na máquina, definiu cibernética enquanto área científica que tem por objetivo o estudo do controle e comunicação no animal, outras formas de vida, né, e na máquina. A proposta de Wiener constituiu uma síntese de trabalhos de diferentes cientistas no pós-Segunda Guerra Mundial, incluindo von Neumann, confluentes para uma nova ciência acerca da organização, comunicação e relações de controle nos sistemas. Tá? A primeira versão, gente, a primeira versão da cibernética, ela estava preocupada em olhar para a sociedade, olhar para a realidade do planeta, olhar para as sociedades que constituímos e entender, em meio a essas respectivas complexidades, uma contém a outra, né? O planeta contém as sociedades que vivemos, né? Então, a complexidade maior é a complexidade da natureza do planeta, evidentemente. E nós criamos uma complexidade dentro das múltiplas complexidades do planeta. Então, essa ciência, no primeiro momento, ela queria entender como repensar a organização sobre uma ótica complexa. Como repensar a comunicação sobre uma ótica complexa? Né? Como pensar as relações de controle em sistemas? Porque, veja, uma das características, tá, gente, do pós-Segunda Guerra Mundial, fora a invenção da bomba atômica, o nascimento da era atômica, né, era nuclear atômica, é a de que para a gente conseguir coexistir e eventualmente conviver com milhões de pessoas ou dezenas de milhões de pessoas num espaço territorial que a gente chama de Estado-nação ou de país, a gente tinha que criar sistemas, certo? Sistemas de controle e de comando, certo? O quanto esses sistemas, quer dizer, nós, não é que a gente tinha, nós criamos esses sistemas, nós como espécie, nós criamos esses sistemas para poder a gente poder estar coexistindo e convivendo de uma forma tal que a gente conseguisse gerar uma homeostase, conseguisse gerar digamos, não equilíbrio, mas uma dinâmica desse corpo todo chamado país, né? Que são múltiplas cidades, né? Centenas, milhares de cidades, né? Conseguisse como esse corpo, né? O corpo de um Estado-nação, o corpo de um país, como é que você conseguiria entender essa regulação? Como é que se dava? Como é que se daria? Porque esse termo autopoiese, gente, isso foi criado depois, tá? Nessa época do pós-Segunda Guerra Mundial, esse termo não tinha sido criado. Esse termo foi criado nos anos 70 para 80, pelo Francisco Varela e Humberto Maturana, em cima do trabalho desse cara aqui, ó. Vocês vão ver daqui a pouco mais à frente, em cima do trabalho do Heinz von Foerster, né? Mas eu estou falando dele agora para simplificar para vocês. Então,
E uma outra coisa também que tinha é que já não era, já não era do século XX essa questão da gente, de nós nos percebermos como seres tecnológicos, capazes de inventar técnicas e novas tecnologias, né? E capaz e interessados em entender o quanto nós conseguimos controlar os brinquedos tecnológicos que nós inventamos. Ou seja, o quanto que a gente conseguia, naquele brinquedo tecnológico que tinha seu próprio. O relógio, por exemplo. Né? O relógio que é o símbolo, né, da Idade Moderna, né? É o símbolo, o relógio, sabe, que é racional, né? Aquele relógio lógico, né? Que funciona dos segundos, dos minutos, das horas, o relógio cronológico, né? Toda aquela engenharia, né? Sabe, de tudo conversando com tudo ali ao mesmo tempo, né? Tipo assim, para o ponteiro dos segundos ficar rodando, depois o rodeiro da hora fazer isso. Quer dizer, toda essa dinâmica de sistematização, a sistematização de um brinquedo tecnológico, que o relógio, esse relógio que eu estou falando, o analógico, né, ele é um brinquedo tecnológico. Né? O entendimento do Norbert foi o seguinte: se a gente que é um animal, nós que somos um ser vivo, né? A gente conseguiu produzir um brinquedo tecnológico que tem um sistema de feedback loop constante, que mantém o sistema regulado, né? De segundos, de minutos, de horas, rodando, né? Constantemente. A pergunta que ele se fez é: será que a gente não pode levar esse entendimento para a sociedade como um todo? Vocês entendem? Será que a gente não pode levar esse entendimento? Como é que a gente. Será que será que a gente consegue ter a crítica e o entendimento dos sistemas que nós criamos para a gente poder coexistir e conviver juntos como um país, né? Como um Estado-nação, como um corpo, né? Em meio à complexidade do planeta? Será que a gente consegue? Por que a gente não cria uma ciência capaz de olhar para tudo isso e ver padrões? Padrão, sabe, de organização, padrão de regulação, padrão. A gente vê como é que esse corpo de vários sistemas que estão sendo rede-regulados e autorregulados pela gente de forma invisível, imperceptível para nós, com base nos nossos protocolos, lembra dos protocolos? Com base nos nossos protocolos, os protocolos que nós inventamos como sociedade, será que a gente não, por que a gente não cria uma ciência transdisciplinar capaz de olhar para tudo isso e a gente aprender com a nossa própria complexidade, aprender com a complexidade do planeta e da própria complexidade das sociedades que inventamos? Essa foi a questão central, uma das questões centrais da criação da cibernética como ciência transdisciplinar. Vocês entenderam isso? Essa foi uma das questões, né? Mas só que essa primeira essa cibernética do Norbert Wiener, né? Essa primeira do pós-Segunda Guerra Mundial, que faz essas perguntas que eu acabei de falar, né? É considerada a primeira ordem da cibernética, tá? É considerada a primeira ordem cibernética. O que quer dizer? É aquela cibernética que a gente olha para esse todo sistêmico, que pode ser um corpo, que pode ser um brinquedo tecnológico, um motor de um carro, por exemplo, que pode ser uma cidade, que pode ser um país, e a gente tenta entender como é que esse corpo sistemicamente funciona, quais são as dinâmicas de feedback loop que ele alimenta, para dali a gente conseguir tirar previsões, a gente conseguir gerar não só a gente ter condições de prever o que esse corpo, né? O que esse corpo, o que ele mantém de forma constante e o que ele inventa de novo, certo? O que o corpo mantém e o que ele inventa de novo. O que é cíclico e o que é acíclico. O que é novo, né? Essas foram as perguntas que eles fizeram.
Cara, isso, desculpa falar assim, mas isso é muito foda com o PH. Essas foram as perguntas, porque assim, cara, né, o que que é esse corpo das sociedades, dos países que nos tornamos, né? Essa que foi a grande pergunta que foi feita. Mas, claro, a gente estava no pós-Segunda Guerra Mundial, numa era nuclear, né, de tecnologia de bomba atômica, né? A Europa destruída, o Japão bombardeado por duas bombas atômicas. A gente estava numa época do Plano Marshall, né, de recuperação econômica, de infraestrutura econômica da Europa como um todo, tá? Do Japão, inclusive com parte também da China e da Ásia. E quando essa ciência nasce, e uma das coisas que nasce junto com essa ciência foi o resgate da criptografia. O resgate. Uma das coisas que faz parte da cibernética é a criptografia. Porque a criptografia você vai encontrar nas línguas, nas linguagens que a gente fala, português, inglês, espanhol, enfim, todas as linguagens, todas as línguas, elas são códigos. São códigos criptográficos. Cada palavra, como disse a Deruíla, ela enseja vários sentidos. Ela é uma contração, entendeu? Ela você tá colocando ali dentro dela, cada pessoa, tanto que a linguagem é uma coisa viva, né? Que a gente vai inventando as gírias, não é isso? E tem os dialetos da linguagem, quer dizer, então é uma coisa viva. Né? A linguagem, ou seja, ela é cibernética, percebem? A linguagem é um organismo, é uma coisa cibernética. Ela tem o seu próprio funcionamento, ela evolui. Né? Então, cada palavra da linguagem, ela tem um grau de compressão gigante de sentidos. Percebem? É por isso que é, é por isso que para nossa espécie, né? Lembra com vocês que eu falei para vocês na origem das nossas espécies, ainda nômades, indo para mais sedentários, a gente começou a fazer círculos, rodas, para poder decifrar significados de uma caça mal feita, de uma coisa alienígena que aconteceu, que chegou estranha, um corpo estranho, alguém que chegou novo. Né? Ou seja, a gente começou a gerar ciphers. O cipher é uma forma de decifrar a linguagem. Entendeu? O cipher é uma forma de, ao mesmo tempo, criptografar, cifrar e decifrar. É um recurso, é uma ferramenta, é um artefato para a gente poder entender os significantes e significados das palavras, do que a gente conversa, do que a gente fala um com o outro. Né? E é por isso que eu falei para vocês que era importante vocês entenderem o que é um cipher, porque esse tipo de navegação que nós vamos fazer agora, que já estamos começando a fazer, a partir da perspectiva da cibernética, né? E eu estou falando da primeira ordem da cibernética aqui, tá, gente? Onde nós nos colocamos fora, como se fôssemos espectadores do sistema, entendeu? Da sociedade. Sabe aquele olhar de águia? Né? Aquele olhar de águia é como se estivesse olhando de fora e vendo como é que essa brincadeira toda acontece, né? Esse sistema todo, como é que ele se relaciona, quais são os padrões de organização, quais são os modos de regulação, o que está sendo sintetizado cognitivamente ali, o que está acontecendo. Pegaram até aí? Fazer mais uma pausa e fazer mais uma rodada de apreciação. Vamos lá. Começa quem quiser. Eu. Vamos começar. Pode ir. Pode ir, Eli. Mano. Bom, depois a gente pode receber esse texto aí, para a gente dar uma lida mais profundamente. Com Bacana. certeza, querido. Com certeza. Vamos lá, né? Eu acho que essa coisa que a gente, né, tá falando, né, essa relação de controle, né, nos sistemas, o quanto ainda é enraizado, né? Quem controla, quem manda.
e quem pode, né, estar nessa função. Nós não conseguimos desvincular desse poder. Muitas vezes a gente chega num lugar e fala assim, ah, fulano manda já, o controle está com fulano. Não, mas fulano ele nem sabe que ele está no controle, né? Mas alto já colocamos, né, o sistema, né, girando em torno, né, de algo específico. A gente já dá, né, já oferece isso. Então, gostei muito desse texto, porque ele traz muita reflexão, né, para todo o momento que nós estamos vivendo, atualmente, né, e não em termos de país, mas também, né, da nossa vida mesmo, né, do nosso dia a dia mesmo. Né, o quanto a gente está olhando de um modo global, mas sem esquecer que requer ter esse olhar regional, né, um olhar assim, né, o que está acontecendo no meu terreno, o que está acontecendo ao meu redor. Então, começar a pensar de uma maneira muito mais crítica, né, a partir do meu redor, né, da minha visão até onde o meu olhar alcança, né, e aí ir construindo esse ecossistema, né, e verificando, né, como cada um vem se posicionando, né, no que a gente está querendo dizer ou falar, né, ou ser representante, né, dessa voz. E eu passo para o Cavalcante. Gi. O microfone dele está ruim para a gente conseguir ouvi-lo, então ele está se falando mais pelo Ah, tá. chat. Então eu passo para a Pri. Opa, obrigada. Então, eu travei ali na questão da linguagem que o Vini colocou, né? É, que tudo é linguagem, fiquei viajando, né? Tendo vários pensamentos com relação a isso. É, como se tudo começasse a partir da linguagem, né? E como a linguagem tem, como cada palavra tem vários sentidos, né? É, e aí me levou, aí veio um pensamento sobre isso que me levou à gematria, não sei se vocês conhecem, da Kabbalah, que pega uma palavra e cada letra corresponde a um número, e aí existe um valor gemátrico para cada palavra, né? E aí esse valor de cada palavra gemátrico, aí existem valores gemátricos que assim, podem ter trocentas palavras com o mesmo valor gemátrico, ou seja, elas têm a mesma força, a mesma energia. E aí comecei a viajar nesse pensamento de linguagem e tudo mais. Mas é muito interessante, eu quero ler novamente para poder pensar e fazer, até escrever sobre isso, sabe? Que eu achei muito legal. Até esse artigo aí, nossa, dá para tirar muita coisa a partir disso daí, muita coisa mesmo, bem interessante. É isso, eu passo para Derô. Antes da Derô se manifestar, deixa eu fazer um parênteses rápido, querida. É, a gente está fazendo, eu estou fazendo uma leitura, gente, uma meta-leitura com vocês, uma leitura cibernética de um artigo que fala sobre cibernética, tá? Ou seja, eu estou extraindo sentidos dele, perspectivas, para deixá-lo ainda mais rico, porque é aquela coisa, porque como eu sei o que ele está querendo dizer, eu tô decifrando a forma como ele escreve, que é uma forma acadêmica, o que está por detrás do que ele está falando. É isso que eu acho importante salientar, tá bom, querido? Pode passar aí, deu é com você, Sim, querido. sim, sim. Antes de eu passar para Derô, mas é isso mesmo. Tipo assim, como é também um artigo complexo, né? Você extraiu e você foi bem na profundidade. Você meio que deu enriqueceu e meio que traduziu pra gente com a tua visão, né? Com a tua ótica. Por isso que vale a pena a gente ler e reler e escrever e depois trocar algumas ideias sobre isso. Obrigada, Vini. Derô. Valeu, Pri. Então, eu acho bem impressionante essa comunicação invisível, né?
pessoal fala campo mórfico, né? Porque antes de eu falar sobre esses trechos e a percepção e a tradução do Vinícius, sempre persegui a cabala, mas só esse mês que eu comecei a avançar. Aí o livro que eu tive acesso é em aramaico, só para facilitar, não dá para ler nada, mas diz que tem uma energia boa, né? Então a gente percorre com os olhos só. E antes disso, o Vinícius estava falando dos códigos de comunicação e tal, e na minha mente veio, né, o código Q, né, que é a P, Derô na escuta, né, que é o que a P está na escuta, que é RU, que deu trabalho, que tem problema, na verdade tem problema, e, e aí, porque essa é uma comunicação de rádio, né, essa é uma comunicação terrestre, e aí tem o código Morse que o pessoal usa para comunicação marítima, né, que é uma barra ou aquele pontinho. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, tem coisas que de fato são universais e que a gente não teria controle se todo mundo aprendesse. Mas eu não sei se é a mesma visão, né? Porque o Vinícius está trazendo que nesse artigo que eles romperam com a questão científica. Mas aí se eu for olhar para os científicos, eles controlam a informação. É por isso que muitas coisas não avançam como evolução de humanidade, porque é como um poder, né? Está na mão de poucos. Então, ainda assim, a gente não evolui por conta de um certo egoísmo, né? De segurar a informação. Eu acho que é mais segurar a informação do que controle, porque você pode ter um aluno rebelde como eu, e que esse aluno vai repassar para as pessoas. É como Peter Pan, vai tirar o conhecimento, vai tirar não, vai trazer o conhecimento e vai levar para outros, né? Isso aí pode acontecer e espero que aconteça, já que estamos em transição para a era de Aquário, onde a informação está acessível para todos, também a era branca, como segundo os estudos do Tal, né? O estudo do caminho, do meio, da essência, que tá para todo mundo a informação, a gente que tem que filtrar o que de fato é importante para nossa energia vital, porque tem muita coisa que só traz sujeira para nosso campo, que não faz bem, né, para nossas emoções. Eu fico pensando nisso, que talvez a gente só não cresceu mais como humanidade porque não foi por falta de tecnologia, talvez foi por falta de conhecer questão emocional, como lidar com os outros, como lidar consigo mesmo. E isso traz fatores assim egoístas de segurar a informação, de não passar, de não ser contribuição, de uma porrada de coisa. Então veio isso. Eu falo do campo mórfico porque antes de eu falar, vocês já começam a comentar sobre. É como se a gente estivesse numa nuvem, ou mesmo já trazendo a parte científica, acessar a nosfera e fazer o download ao mesmo tempo, assim, não fazer, não esperar o download acontecer. A nosfera está aí o tempo todo e a gente pode acessar qualquer pensamento a qualquer momento, basta o receptor estar receptivo à mensagem. É isso. Passo para o Vinícius. muito bem, querida. Vamos continuar aqui, a gente vai ler mais um pouquinho. Dessa vez eu vou ler mais do que propriamente fazer uma extração cibernética, né, em cima, para a gente poder avançar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente já leu, né? Já, já lemos aqui também. Do seu foco original no funcionamento das máquinas e dos animais, a cibernética expandiu rapidamente o seu enfoque para abranger linhas de investigação próprias, no seio das ciências cognitivas e dos sistemas sociais.
Durante a década de 50, a cibernética veio a intersectar-se com a teoria geral dos sistemas de von Bertalanffy, no sentido em que ambas abordavam sistemas abertos evolutivos. Guardem isso aqui, tá? Sistemas abertos evolutivos. Tá? A primeira fase da cibernética e a teoria dos jogos, né? Durante as décadas de 1950 e 1960, a cibernética investigou noções como mecanismos teleológicos, feedback e autorregulação. Tá? As noções de ruído, de novo, olha aqui, ó, as noções de ruído associadas à teoria da informação de Shannon, os contributos da teoria dos processos aleatórios de Wiener constituíram uma base importante para a primeira fase da cibernética. O contexto paradigmático da primeira fase da cibernética é caracterizado pela teoria da informação de Shannon e pelo modelo de computador clássico de Turing. Isso vocês já ouviram falar, né? Do computador clássico de Turing. E de autômato, do von Neumann. Do autômato, né? Do que no movimento cyberpunk veio chamar de Android. Né? A base computacional do computador clássico é caracterizada por um tipo de computação simbólica, redutível a um cálculo e funcionamento mecânico, tal que a base cognitiva da primeira fase é assumida em termos de uma racionalidade calculatória mecânica, sintetizada na teoria dos jogos, a partir da noção e postulados comportamentais, olha que interessante, do Homo economicus. Ou seja, olha que interessante, já havia o conceito de Homo sapiens sapiens. Eu falei que eu não ia falar, mas não resisti. O Homo sapiens sapiens, né? Que ganhou visibilidade na Idade Moderna, né? Somente com o darwinismo, com Darwin, né? Mas a cibernética, olhando a forma como nós lidamos com os recursos, né? Entendeu que esse tipo de sociedade, esse tipo de corpo grande, né? Esse tipo de sociedade que nos tornamos, uma série de sistemas, né? Onde a gente meio que se coordena por esses sistemas, né? A gente meio que segue os padrões desse sistema. E quer dizer o seguinte: você está num carro, fechou o sinal, teoricamente você freia o carro, né? Porque fechou o sinal, não é isso? Abriu o sinal, você vai para frente. Ou seja, isso aí, gente, é um padrão, tá? Isso é um sistema. Tá? Então, e cada sistema tem os seus protocolos. Então, lembra que a gente começou essa exploração do terceiro ciclo falando de protocolo? Né? Então, esses protocolos estão em todos os lugares do tipo de sociedade que nos tornamos. Né? E esse pessoal da cibernética, da primeira ordem da cibernética, né, dos anos 40, 50 para 60, o Norbert Wiener, o Gregory Bateson, toda essa galera que está aí, o von Neumann, etc., eles entenderam que a nossa espécie seria melhor definida da forma como a gente lida com o recurso como Homo economicus, devido à forma como a gente se deixa, como os recursos para a gente é que nem o ar que a gente respira, que nem a comida que a gente come, né? Que nem a água que a gente bebe. Então, a postulação do Homo economicus é um pensamento cibernético. Vem da ciência cibernética, vem da ciência transdisciplinar cibernética. Né? Continuando. O Homo economicus constitui um modelo operativo de jogador racional para a teoria dos jogos, desenvolvida por von Neumann e Morgenstern, 1944 e 1962, e por Nash, 1950 e 51. O Homo economicus é modelável como um agente mecânico calculador, sem qualquer substrato emocional, que visa maximizar os seus ganhos individuais, tendo em atenção as estratégias alternativas dos restantes jogadores. Pressuposto que permitiu a Nash, por exemplo, desenvolver o seu teorema do equilíbrio do jogo. A teoria dos jogos, no contexto paradigmático da primeira fase da cibernética,
foi assim desenvolvida a partir de uma base mecanicista. Ou seja, nos olhando como esses padrões comportamentais nossos nos mecanizaram, como se nós fizéssemos parte das engrenagens de um relógio. E tudo em função dos recursos, da economia desses recursos. Em torno de uma noção de equilíbrio coincidente com o comportamento calculatório otimizador da parte dos jogadores. Ou seja, o que ele quer dizer, os jogadores somos nós, nesse tipo de sociedade complexa, nesse corpo grande chamado Estado-nação, chamado país, que nos tornamos. Onde o cálculo, lembra o cálculo que ele falou da tomada de decisão? A tomada de decisão, que é o cálculo. O cálculo é feito com base de uma forma não empática. Ele é feito de uma forma utilitarista. Então, o Homo econômicos faz cálculos utilitaristas. Faz cálculos para que ele possa ter o estoque dele, ele possa garantir a sobrevivência dele, em detrimento do outro. Um comportamento calculatório utilizador por parte dos jogadores. Cálculo este que pressupõe o conhecimento de todo o espaço estratégico do jogo. Isto é, todas as combinações de estratégias alternativas para todos os jogadores e respectivos payoffs. Payoffs é quem se dá bem, né? Quem que, no final das contas, jogando esse jogo, se dá bem. Quem tem a capacidade de melhor aglutinar, de melhor acumular, de tomar decisões, de fazer cálculos, né? De fazer esses cálculos não empáticos de uma forma. Quem é que joga o jogo que está sendo posto por esse tipo de sociedade que nos tornamos? Do Homo econômicos? Essa é a pergunta. Para aqui que a gente agora vamos fazer uma última rodadazinha, uma penúltima rodadinha de apreciação, e a gente vai dar uma introdução na segunda fase cibernética, tá bom? Vamos lá. Começando por você, Pri. À vontade. Tá. Não, eu tô adorando porque tá falando, assim, eu não sei, quando ele fala de jogos, assim, jogadores e tal, tá tipo, eu não sei se ele tá falando, assim, de forma literal ou se ele tá fazendo uma analogia. Ele tá falando de forma literal, certo? Ele está fazendo a linguagem, que é a teoria dos jogos, Aham, ela é aplicada a qualquer. John Nash é um deles. uhum, Ela é aplicada para qualquer coisa. O jogador pode entendi, ser formiga, o jogador pode ser ser humano, o jogador pode entendi, ser. Entendeu? Então é entendi, isso. entendi, entendi. Mas é bem um mecanismo de um jogo. É porque a minha mente, eu penso muito sobre a teoria da realidade virtual como sendo um jogo mesmo, né? É, eu penso. Tem alguns pensadores que falam sobre isso. O Elon Musk, ele comunga da mesma opinião que eu, né? Quer dizer, eu comungo da mesma opinião que ele. Mas, e eu, bom, isso eu não sei nem o que falar, porque eu fiquei tão é, presa nisso daí, principalmente porque o meu projeto é de jogos, né? E falando um pouco sobre o que você acabou de ler, eu não sei. Eu preciso, preciso rever mais um pouco, mas assim, eu tô achando muito legal. Só que é, ele tá falando só assim do Homo econômicos, né? E é porque eu vejo como muitas outras coisas. Não sei se tem mais outras partes nesse texto, né? É, ele está falando um pouco sobre ah, a questão racional do cálculo, beleza, mas eu entendo assim que, por exemplo, nós, enquanto humanos, nós temos dois hemisférios, né? Um, ele trabalha para o todo, basicamente é isso. Ele calcula para o todo. E o outro hemisfério, que é o esquerdo, é um cálculo individualista, né? Ele é racional, enquanto que o direito
ele, eu não vou dizer calcula para o todo, eu até me equivoquei nessa parte, mas é como se fosse a junção de tudo, né? Então eu não estou entendendo ainda se vai ter se vão ter outras partes para poder somar com esse homo econômicos ou ele está querendo falar especificamente nessa linha de para a gente poder dar aquela chacoalhada é, e mostrar o que nós nos tornamos, né? O que mais nós, qual a nossa característica principal humana, né? Afinal de contas, a economia ela passou a ser a base de tudo, né, na nossa vida. Então, talvez ele queira trazer para esse ponto específico, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Passo para. Deixa eu fazer um parênteses para te dar um pouquinho mais de clareza. Que é o Uhum, seguinte, Pri, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente ainda tinha estruturas muito encilhadas, muito ilhadas em si mesmo. A gente tinha uma estrutura ainda, por mais que tivesse ocorrido a colonização europeia, correto? Que é ultramarina, né? Europeia, a, o paradigma principal era o paradigma da hiperlocalização do território. E o território em si continha tudo, né? Só que a administração desse território, a relação com esse território, era uma relação, ao mesmo tempo, de um para muitos, ou seja, era feito por alguém que detinha um poder econômico, político, religioso, principalmente religioso, né? E tinha existiam mecanismos não tecnocráticos, mas mecanismos religiosos, né, de controle religioso, e mecanismos monárquicos ou imperialistas de força, né? Força porque tinha exército, tinha presença, né? Ou porque tinha arma, tinha canhão, né? Para você gerar o controle daquele sistema, né? O controle daquela realidade, né? O foco era um foco extrativo, né? Mas não era econômico. Ou seja, o foco era extrair para enriquecer quem estava colonizando. Isso, seja portugueses, holandeses, ingleses, portugueses, espanhóis, seja quem fosse, né? Mas não havia ali esse cálculo frio, não empático, por parte de todo mundo que fazia parte dali. Por exemplo, nesse processo de expansão colonial europeia, né, um processo de parasitamento, né, de parasitação. Você está parasitando um corpo, né? Você está colonizando ele, né? E aquele corpo que estava lá, que os indígenas, os aborígenes, os africanos, estavam resistindo a isso. Então, você não tinha nessas fases, desses séculos antes da Idade Moderna, e com a Idade Moderna, você ainda não tinha um experimento societal de uma sociedade massiva na casa de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas, onde os sistemas que nós criamos é que nos governavam. Os sistemas econômicos, sistema político, entendeu? Sistema religioso, os sistemas é que nos governavam através dos protocolos. A sacada dos caras da cibernética foi essa, foi olhar para isso e falar assim, cara, peraí, quem, tá, quem está nos governando são os sistemas que nós criamos para lidar com essas centenas e dezenas de milhões de pessoas. E o tipo de homem que está lidando com esses sistemas é aquele que está sendo governado por acesso a recurso, por briga, por guerra quente, guerra fria a recurso, constantemente. Tá? Seja o homem, seja a organização, seja o país. Então, essa que foi a sacada dos caras. Ciberneticamente falando, não é mais o Homo sapiens, entendeu? É o Homo economicus, fazendo esse jogo utilitarista para tomar esse cálculo não empático, para tomar a melhor decisão, para poder ganhar mais para si, para poder acumular, para poder garantir a sua sobrevivência, a sua existência. É isso.
mais ou menos que foi o entendimento cibernético de que o pós-Segunda Guerra Mundial deu vida, foi o nascimento, né? Foi o parto do Homo econômicos. Né? E esse Homo econômicos foi literalmente tomado pelo, pelos think tanks americanos como base para matriciar o consumidor. Olha, de novo, como base para matriciar a figura do consumidor. Ninguém antes da Segunda Guerra Mundial, Priscila, tratava você como consumidor. Você entende isso? Ninguém te chamava de consumidor. Esse conceito ele foi literalmente criado, ciberneticamente criado para gerar, para imprimir um tipo de cidadania baseada no consumo, como econômicos, entendeu? Utilitarista. Isso foi uma estratégia cibernética, beleza? Mas eu vou parar aqui. Fecha parênteses, passa para Derulino. Entendi. Obrigada, Vi. Obrigada, Derô. Grata, Pri. Olha, eu fiquei nesse mesmo ponto que a Pri, aí você trouxe essa clareza aí, mas para mim ficou assim, né? Começou o texto falando sobre o exército, agora mudou para jogadores, e, a sensação que eu tenho que só são peças. Não tem. Porque o exército, a galera lá precisa de números, né, para atacar e defender uma nação, independente da história dessa pessoa, se ele, né, enfim. E é isso. E aí, quem tá afim de jogar o jogo, quem vai ser. é, quem vai ser o jogador e quem vai ser a peça, né? Porque tem gente que é play e tem gente que é manipulado, né? Então é isso. Eu passo para. Bom, Gustavo, você pode escrever aí no chat, fica à vontade. Vamos melhorar logo esse microfone, porque a gente está doido para ouvir suas viagens. Mas eu passo para ele. Passou para mim? Acho que nas dúvidas, acho que nas dúvidas. É, esse texto é profundo, hein? Nossa, é bem interessante a gente olhar bem alguns pontos, né? E assim, ticando, né? Para não perder aí na construção, numa análise mais crítica. Mas quando você fala, né, assim, essa questão do espaço estratégico, e que ele é algo acessível, né? Na verdade, que está disponível para todo mundo, o que não é real, né, nesse exato momento, porque nós não conseguimos criar essa estratégia de uma maneira muito mais equilibrada ou clara. Né? A nossa estratégia ela é sempre baseada na emoção. E nem sempre a nossa emoção está equilibrada. E ter uma tomada de decisão sem cair no julgamento, ou o que é depois, ou o que vai acontecer, é o que leva a escolhas ruins. Né? Porque quando a gente não tem aí esse equilíbrio para fazer uma estratégia muito mais focada e direcionada, né? A tomada de decisão, ela na verdade ela não existe, ela é só um momento ali que a gente está fazendo para convencer o outro ou convencer a nós mesmos, né? A respeito do nosso ponto de vista, né? Daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero expressar. Né? E que toda essa estratégia pode ser colocada, né, em todos os campos. Mas a gente não consegue imaginar que todos os campos, todas as áreas, de fato, pode utilizar a mesma estratégia. Não é porque a gente ainda está num lugar muito pequeno, muito escasso, né, para pensar em ações ou em algo que de fato pode ser muito mais grandioso, né, daquilo que costumamos pensar inicialmente, né, em qualquer situação. Eu acho que era Dero que passou para mim, porque eu acho que eu tô Foi, dormindo foi, agora. foi. Foi a Deruíla que passou para você. Foi sim. Então, gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou parar por aqui, porque é muita coisa para metabolizar, tá? É muita coisa para mastigar.
Obviamente que, como eu faço essa exploração há muitos anos, eu tenho uma absoluta clareza, e mesmo eu tenho essa absoluta clareza, você vê como é que é um desafio para eu conseguir comunicar isso para vocês, né? Tipo assim, eu estou lendo um texto que ele é cifrado, ele é um texto, ele tem uma linguagem acadêmica, obviamente que vocês têm que conhecer de linguagem acadêmica para entender da forma como o cara está explicando ali, mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma leitura meta, uma leitura cibernética dele. Eu estou extraindo o que está por detrás para falar o que eles estão querendo dizer, né? E eu falei para vocês, quer dizer, é por isso que o exercício que a gente fez no início, né, de gerar o cipher, de entender o que é um cipher, de entender o que é um cipher, né, de gerar um cipher, para vocês entenderem como o cipher, ao mesmo tempo que ele encapsula uma série de percepções, insights que você teve quando a gente estava gerando ali o cipher, gerando a roda, gerando o cipher, ele ao mesmo tempo ele criptografa, né? E eu simbolicamente botei a criptografia naquele hash, né? Do SHA-250 do Bitcoin, né? Que vocês vão precisar, acho que agora dá para vocês entenderem o que eu quero dizer. Talvez, não sei, eu posso estar equivocado. O quanto vocês vão precisar entender cada vez mais essa dinâmica, incorporar cada vez mais essa dinâmica do Cypher, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que agora está meio enferrujado, entre aspas, cognitivamente, né? Meio enferrujado de entender exatamente. Mas vocês vão ver que mais para frente, a gente gerando mais ciphers e cada vez mais vocês entendendo o que de fato é cibernética e como ela está na originação da internet, e o que vem se chamar de World Wide Web, né, que é o IPv4, vocês vão entender como é que isso vai acontecer ciberneticamente. E isso pode ter certeza que é uma coisa, é uma percepção que não está aflorada aí fora. Entende? As pessoas não têm awareness, consciência dessa conversa que eu estou tendo aqui com vocês. E essa foi a conversa que eu fiz parte nos anos 80 e 90 com o movimento cypherpunk. Essas foram as conversas que a gente teve para falar de tecnologia da informação e comunicação, das TICs, entendeu? Para entender o que é ciberespaço, o que é cibercultura. O nosso dinossauro é ótimo. Então é isso. É isso, gente. Eu vou parar por aqui. Vamos fazer uma última rodadazinha já com check-out, tá bom? Começando aí por você, Derô, minha, que já me considero o seu dinossauro favorito. Pré-histórico, nosso pré-histórico. Tem história, esse tem história. Esse viveu, hein? Bom, eu saio instigada, assim, tipo, intrigada também, porque, nossa, uma reflexão, eu não sei, né, se todo mundo também né, tá nesse processo. Quando lê o texto, quando a gente interage com a reflexão da outra pessoa, estoura umas bombas sem mesmo. Parece que é aqueles campos minados, assim, né? Opa, chegou, acessou aqui, explodiu. Você fica, caraca. E também dá para ver os espelhamentos. Nossa, eu penso igual, eu penso diferente. Mas não tem um conflito, assim. Tá tudo no mesmo balaio, assim, tá todo mundo navegando. E, caracas, eu comecei falando sobre ler um texto para a gente extrair as palavras-chave e agora tá tudo o oposto, né? Tem as palavras-chave para a gente construir um texto. E às vezes nem constrói um texto, só um parágrafo, né? Porque a vida está muito mais corrida do que antes. Porque a tecnologia acelerou demais as nossas relações, os nossos processos de aprendizagem, de relacionamento e tudo, né? Até aprender é uma forma de se relacionar. E, e é isso, assim, saio com, putz, saio querendo quinta-feira chegue logo. E eu passo para Pri. Obrigada. Nossa, eu tô aqui com a cabeça meio bugada. Confesso que eu tô com a cabeça bugada aqui com esse texto.
Eu vou ter que ler e reler. E eu, quando não entendo de uma coisa, eu sou apaixonado por coisas que eu não entendo, sabe? Enquanto eu não entender, eu vou com profundidade, porque eu devo ter algum problema, eu me sinto burra, não sei. E aí eu vou atrás até eu conseguir entender o negócio. Ou pelo menos minimamente saber conversar sobre o assunto, sabe? E eu achei o máximo. Eu tô empolgada em ler e pra gente poder fazer uns ciphers aí, fazer um mapa mental, etc. Amei. E vou passar pra ele. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, né, só aproveitando a ocasião, Pri, eu tenho uma jovem que trabalha com jogos, com criação, e ela está buscando aí uma oportunidade aí para poder desenvolver as habilidades. Então, ouvir você falar que Legal, seu projeto é jogos e ela desenha, e aí tá legal. buscando aí Passa o contato dela. uma maneira de poder criar além da experiência, né, como todo jovem, ter seu próprio dinheiro. Então, Uhum, vamos ligar aí show. a ponte. Uhum. E o legal ainda, né, é um jovem bastante ativo, tá? Fala 2 idiomas, então ajuda bastante. Deixa o contato dela lá, Eli, por favor. Sim, Ou me passa no privado. Obrigada. depois eu mando. Mas é um texto bem complexo, assim, não sei se é complexo, né? Mas acho que faz um bom tempo que eu não paro para fazer esse tipo de reflexão em cima de uma leitura. Tá parecendo coisa acadêmica, viu, Vini? Sabe aquela época, né, acadêmica que a gente lê um livro, né, lê um texto, analisa o texto e vamos debater sobre o texto. Então, fazia um bom tempo, acho que não tinha essa experiência, né, de poder ter esse bate-papo, né, a respeito de um determinado assunto, mas não porque a gente ouviu, né, mas um embasamento mais teórico mesmo. E, é uma coisa muito interessante a gente olhar, né, para esse lugar de localização. Na minha fala anterior, eu falei do lugar como um ponto de estratégia, né? Mas a gente pensar agora também como esse ponto de localização, né? Aonde eu estou localizado, e o que é que eu estou refletindo, né? O que é que as minhas estratégias, tomada de decisões, né, estão reverberando dentro desse território, né? Então, fica aí, chego aqui nesse check-out bastante animada por acompanhar, por escrever, né? É, porque esse é um exercício, né? É exercitar o músculo, né? De pontuar, né? Pontos que chamam a nossa atenção. Isso. Passo pro Beleza, Vini. querida. Beleza, querida. Então, gente, é isso. Eu tinha, na realidade, um outro texto que ele é de mais fácil consumo do que esse, tá? Que, na realidade, nós vamos dar uma olhada nesse outro texto semana que vem, tá bom? Para a gente fazer essa leitura, né, cibernética que a gente está fazendo, de extração de sentidos e de impressões, de insights, de entendimento do que está sendo escrito, né? Porque é muito importante vocês compreenderem o que é cibernética, as suas origens, no cheiro, né, no mínimo, tá? Para vocês entenderem como tudo, computação, inteligência artificial, internet, teoria de jogos, tudo isso está relacionado à cibernética. E as várias escolas para estudar a complexidade, entendeu? Sobre a ótica sistêmica, sobre a ótica de redes, sobre a ótica do P2P. Tudo isso faz parte da minha exploração há décadas, né? Enfim, eu estou mergulhado nisso há muito tempo, né? Mas eu sei que para mim é um desafio conseguir, entendeu? Tentar passar com o máximo de clareza possível esses entendimentos para que vocês possam se apropriar do tempo de vocês e na perspectiva de vocês, né? Mas assim como a Pri se sente, né, desafiada, não é isso? Por aquilo que ela não conhece, eu me sinto desafiado
É. de compartilhar o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu adquiri com base nas minhas experiências, nas minhas leituras, nas minhas explorações, né, para todo e qualquer tipo de pessoa, né? Para mim isso é sempre um desafio, né? Então, está sendo um prazer, tá, gente? Está sendo um prazer grande mesmo. Obrigado demais, assim, o nós agradece, né? Como eu sempre falo. Então é isso. Tenha uma excelente noite. Pode deixar, Pri, que eu vou deixar lá no nosso ponto de contato do WhatsApp e do Telegram, né? Por favor, vão compartilhando as suas impressões, seja do que a gente já fez até aqui com relação ao Cypher, seja com relação a esse texto que a gente ainda vai olhar para ele, ainda vai decifrá-lo mais. Em suma, vamos deixar rastros estigmérgicos aí, né? Aí dessa exploração, tá bom? Beijo no coração de vocês, uma boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.